Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Armando Vernelha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor e youtuber, e hoje nós conversaremos sobre a Panasonic Lumix S1R2, o topo de linha das Lumix. Este vídeo é um oferecimento da Panasonic do Brasil. Então hoje nós conheceremos o topo de linha das câmeras Lumix, a Lumix S1R2. Antes de mais nada, eu agradeço aos meus amigos da Panasonic do Brasil por essa oportunidade de trazer em primeira mão este modelo para vocês, para que a gente possa conversar sobre todas as qualidades e recursos que estão nesta câmera. Câmeras topo de linha são sempre incríveis, recheadas de recursos e qualidades para atender às mais altas demandas de qualidade em fotografia e vídeo. E já que falamos em demandas de qualidade em fotografia e vídeo, vale pensar quais são os públicos de destino deste equipamento. Tanto profissionais quanto entusiastas da fotografia e do vídeo irão se beneficiar dos recursos da S1R2. Se a gente falar de profissionais da fotografia publicitária, fotografia de moda, fotografia de arquitetura, fotografia documental, fine art, retratos, também eventos, documental, jornalismo, todos os campos profissionais da fotografia têm demandas que podem ser atendidas pela S1R2. E se a gente fala de entusiastas da fotografia, aquela pessoa que mesmo não sendo profissional, mas tem um rigor técnico e qualitativo que quer extrair a melhor qualidade possível e imaginável de um equipamento, este equipamento tem as condições de atender este tipo de demanda. E a gente está falando sempre tanto em fotografia como em vídeo. Mas vamos falar um pouquinho da área de fotografia para começar e depois a gente muda para a área de vídeo. Eu vou passar pelos dois campos, mostrar algumas imagens e alguns detalhes para vocês, porque eu acho que tem muita coisa para ser dita sobre esta câmera. Em fotografia, ela traz um sensor completamente novo de 44,3 megapixels. Isso já dá um arquivo bastante interessante em termos de resolução. Eu anotei aqui, são 8.144 pixels por 5.424 pixels. Então você tem uma resolução de imagem, uma capacidade de captação de detalhes muito grande. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nessa foto que eu fiz num museu que tem aqui em São Paulo. Inclusive eu sugiro para vocês a visita ao Museu Catavento. Ele tem um avião estacionado ali no estacionamento dele e neste avião você tem detalhes. Então a gente está vendo essa foto, vamos aproximando, até chegar em 100% da imagem para vocês e vocês podem contar os rebites deste avião porque você vê todos eles com a mais perfeita nitidez e nível de detalhe que é possível. Este sensor de 44 megapixels tem uma capacidade de resolução incrível. Detalhes finos, então numa fotografia de moda que precise revelar texturas de tecidos, de maquiagem de cabelo, ou fotografia publicitária que tem que mostrar o detalhe de um produto na mais alta qualidade, uma fotografia de uma grande paisagem com toda a riqueza de informação possível, esta câmera vai atingir esses resultados por conta deste incrível sensor que ela carrega. Essa câmera, você pensa assim, mas alta qualidade, ela é também rápida? Sim, ela é capaz de fazer até 10 fotos no obturador mecânico e até 40 fotos por segundo no obturador eletrônico. Então ela também é uma câmera pronta para a ação e para a velocidade. Se você faz fotografia de vida selvagem, se você faz fotografia de esportes, de eventos como shows, dança, que tem muito movimento, tudo muito rápido, e você precisa ter a certeza de ter aquele clique ideal, com 40 fotos por segundo no obturador eletrônico e 10 fotos por segundo no obturador mecânico, você tem a certeza de conseguir esse clique especial sempre. Se a gente pensar nessa resolução que eu falei para vocês, isso gera um arquivo de praticamente 70 por 46 centímetros, são 69 por 46 centímetros em 300 pontos por polegada, em 300 dpi. Então você tem um arquivo bem grande para impressões de alta qualidade, para quem trabalha com fotografia fine art e grandes impressões, você tem um arquivo de primeiríssima qualidade para trabalhar.
Vamos ver uma outra foto, porque eu fiquei realmente impressionado com a capacidade de captação de detalhes desse sensor. Então vamos dar uma olhada aqui, uma foto mais de ênfase de arquitetura, com muitos detalhes. A gente vai se aproximando até chegar em 100%. E vejam que vocês podem, se quiserem, contar os tijolos da fachada deste bonito prédio histórico em São Paulo. E você tem toda a informação com máxima nitidez. E vai além, porque essa câmera tem o High Resolution Mode. O High Res Mode, que é o modo de alta resolução, usa o IBIS, o sistema de estabilização da câmera, para, movendo o sensor, fazer como se fosse uma panorâmica, ou seja, várias fotos em várias posições do IBIS. Quando você está lá enquadrado, pressiona o clique, a câmera vai fazer várias fotos com ligeiras movimentações do IBIS, combiná-las dentro da câmera, não precisa de um software de pós-produção, então a combinação dos arquivos é feita dentro da câmera e já a câmera te entrega um arquivo JPEG e um arquivo RAW com 177 megapixels. Olha, são muitos pixels, são 16.288 por 10.848 pixels ou 1,40 m por 92 centímetros em 300 dpi. E indo além na questão do modo de alta resolução, ele pode ser feito com câmera na mão e não só com câmera no tripé. Eu fiz alguns exemplos, dá uma olhada aí. O que você está vendo é o JPEG gerado pela câmera, tá? Eu não estou nem mostrando agora o RAW. É o JPEG gerado pela câmera. Vamos aproximando e aproximando e aproximando. São infinitos os detalhes até que você chega ali em 100% e tem uma imagem de altíssima qualidade com 177 megapixels. É resolução para ninguém colocar defeito. Algo que chamou a minha atenção enquanto eu testava essa câmera, porque eu falei, é uma câmera topo de linha, a gente precisa chegar no máximo do que ela é capaz, porque ela vai se destinar a públicos exigentes em termos de qualidade de imagem. E eu pus ela em situações bastante desafiadoras, como fotografar debaixo do sol do meio-dia, num dia que tinha nuvens no céu. Isso vai gerar pontos de brilho absolutamente intensos e sombras bastante profundas, como nessa foto que vocês estão vendo. E o alcance dinâmico desse sensor deu conta de registrar absolutamente tudo. Vamos ver a imagem sem tratamento, ou seja, o arquivo RAW bastante sem contraste, sem cor, né? Porque o arquivo RAW retendo toda a informação possível. E aí agora novamente a imagem tratada e vocês vejam que mesmo numa condição de luz muito abaixo do ideal, que é essa luz de meio-dia super contrastada, você ainda consegue ter uma retenção de informação absolutamente perfeita, com todos os brilhos, todas as sombras, capacidade de recuperação dos brilhos e das sombras, das altas e das baixas luzes, sem absolutamente nenhuma dificuldade. Como eu mencionei para vocês o alcance dinâmico, uma coisa que as câmeras Lumix são reconhecidas são pelos photostyles, né? Os estilos de foto que elas carregam. Então você tem lá estilo vívido, estilo natural, vários, e alguns que já são famosos e reconhecidos no mercado. Um desses estilos famosos são os Cinelikes. E o Cinelike já existe em duas versões e a gente ganha uma terceira versão nesta câmera, que é o Cinelike A2, que é um modo que privilegia o alcance dinâmico e uma gradação de cores muito natural. Eu consegui fotos bem interessantes já no JPEG e também você pode usar os photostyles em vídeo. E eu consegui fotos bem interessantes usando o novo Cinelike A2. Você tem também o Leica Monochrome e outros modos de monocromático nesta câmera. Todos os photostyles, os estilos fotográficos que a Lumix já vem se consagrando no mercado por ter uma ciência de cores aplicada a esses estilos fotográficos muito interessante. Você tem estilos que mais se aproximam de uma fotografia mais de filme, mais nostálgica, com uma cara retrô. Você tem estilos mais vibrantes, com cores mais saturadas, outros mais com uma linguagem mais moderna. Você tem um pouquinho de tudo. E você tem ao todo 39 bancos de memória para carregar os LUTs, os tratamentos de imagem pré-determinados que você pode baixar do Lumix Lab e colocar na sua câmera. E sim,
a S1R2 é totalmente compatível com o Lumix Lab e com os LUTs. Assim você pode, além dos photostyles que você tem na câmera, ter dezenas de opções de tratamento através dos LUTs que são aplicáveis em foto e em vídeo. Dessa forma, você tem condições excelentes de atingir a estética e a qualidade de imagem que você quiser com esse equipamento. Então é um equipamento sem barreiras. Vocês vejam que eu já falei da resolução, do alcance dinâmico, da velocidade desta câmera e agora das múltiplas opções de aplicação de estilos de imagem para que você obtenha o resultado final desejado. Assim sendo, você não tem limitações imagináveis no campo da fotografia que possam ser aplicadas à S1R2. É uma câmera simplesmente completa. Você tem nela uma coisa interessante, são as variadas opções de o aspect ratio, que seria o enquadramento, né? A proporção de quadro, como a gente coloca em português. Porque, por exemplo, vocês estão assistindo um vídeo na proporção 16:9, o widescreen. Você pode fazer fotos na S1R2 na proporção 3:2 do sensor full frame, 4:3, 16:9, 1:1, que é quadrado, 2:1, que é um retangular, e o 65:24, que é uma proporção totalmente cinematográfica, um super wide, que é bem interessante para você explorar em termos de linguagem visual em grandes panorâmicas, por exemplo, grandes paisagens. Então você tem também formas de corte de imagem que a câmera tem, que são muito interessantes. E lembrando uma coisa, que eu estou falando de arquivo RAW, desse tipo de coisa, tudo que você ajusta na câmera, lembrando que as Lumix têm o mais poderoso conversor de RAW interno disponível no mercado. Então você fez uma foto e ela estava num perfil de cor, mas você decide que você quer usar o Leica monochrome dela. Você pode entrar no conversor de RAW interno no menu da câmera e trocar o estilo de imagem, aplicar LUTs, mudar contraste, nitidez e tudo mais, e aí exportar um novo JPEG e assim por diante. Então você não tem barreiras, não tem necessidade de um software externo, não tem necessidade de nada além do que já tem na sua câmera disponível para você, e ainda isso é expandido pela interface com o Lumix Lab, que adiciona mais recursos ainda do tratamento de imagens, do download e importação para a câmera de LUTs e assim por diante. Vale mencionar que eu tenho um vídeo aqui, eu já fiz um vídeo para vocês sobre o autofoco Lumix, dando uma boa geral sobre todos os modos de operação do autofoco Lumix, e não é diferente na S1R2. Ela tem todas as formas de detecção do autofoco. Então, detecção de pessoas, animais, veículos separados lá entre carros, motos, trens, aviões. Você tem toda uma possibilidade de configuração, de precisão, velocidade e forma de atuação do autofoco, que é muito completa e detalhada. E todos esses recursos estão aqui no mais alto nível da qualidade de programação do sistema da câmera para obter a mais alta precisão e qualidade. Vale mencionar um outro ponto, que é a gente tem a cortina de obturador podendo ficar fechada na frente do sensor de captura. Quando a gente liga a câmera para trabalhar, a cortina vai se abrir, o sensor full frame de 44 megapixels está aqui, e quando a gente desliga, a cortina se fecha. Então vai trocar lente, não quer que está numa condição, em um lugar que tem vento, quer ter aquela certeza que não vai cair uma poeirinha no sensor da sua câmera, tem também o recurso do fechamento de obturador, que pode ser habilitado ou não. Se você não gosta desse recurso, você deixa o obturador aberto o tempo inteiro, sem nenhum problema, mas para quem aprecia a proteção para não entrar uma poeira ali numa hora de troca de lente, alguma coisa assim, eu pessoalmente gosto desse recurso, é possível habilitar o recurso para que a cortina de obturador fique fechada quando a gente desliga a câmera. O resumo então é, até aqui, se você quer uma câmera fotográfica absolutamente completa, na mais alta qualidade de imagem que temos hoje disponível do mercado, na mais alta
opção de desempenho, no mais alto desempenho de equipamento, em termos de velocidade, em termos de precisão, qualidade de focalização, alcance dinâmico, IBIS. O IBIS da Panasonic é o campeão de mercado em estabilização. Então, se você quer ter a máxima qualidade possível, e estamos falando aqui de uma câmera fotográfica, você tem na Lumix S1R2 uma excelente opção. Não importa quão alta seja a sua exigência, não importa quantas demandas sofisticadas você tenha para um equipamento, eu tenho a absoluta certeza que essa câmera é capaz de entregar. E agora, vamos falar um pouquinho da área de vídeo. Em vídeo, eu posso dizer que a Lumix S1R2 também veio para liderar o mercado. São incontáveis as opções, se a gente imaginar codecs de gravação. Então você tem lá codecs de gravação MP4, MOV e Apple ProRes gravado internamente. Você tem inúmeros bitrates. Eu anotei aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia. Você pode ter desde um bitrate bem econômico de 20 Mbps, gravando em Full HD, né, o 1080p. Então você tem desde uma opção bem econômica, um MP4 ali de 20 Mbps, arquivos bem pequenininhos, até incríveis 800 Mbps em um 4K, em um cinema 4K, de proporção 17:9 a 60 quadros por segundo, com a amostragem de cor 422 em 10 bits e codec All Intra. Então veja que você pode ir de 20 a 800 Mbps. Você pode ir em codecs MP4, MOV e Apple ProRes. Você tem resoluções e qualidades que vão atender proporções widescreen, por exemplo, o HD 4K, widescreen 16:9, cinema 4K 17:9, tem também. Você tem OpenGate 6.4K, usando a proporção 3:2 do sensor, você tem OpenGate a 6.4K. Você tem gravações também 8K até 30 quadros por segundo. Você tem tudo o que você pode querer aqui. Tem 4K a 60 quadros? Tem em full frame. Tem 4K a 120 quadros em full frame? Tem também. Então você tem tudo que é opção de 4K, mais as opções que vão para Open Gates aí, como 6.4K e o 8K na proporção 16:9 full frame. Então você tem tanta opção, 8K, 6.4K, 4K, 4K cinematográfico, 4K televisivo, que é o 16:9, em frame rates e bit rates dos mais variados. Eu passaria uma hora aqui só se eu fosse mostrar para vocês o menu de vídeo dessa câmera, opção por opção. Eu gastaria uma hora aqui desse vídeo mostrando cada uma das opções que você tem, porque você tem praticamente tudo que você possa querer ali. Então o resumo que eu posso dar é, na área de vídeo, se você quer uma câmera completa, com alcance dinâmico incrível, com uma ciência de cores testada e aprovada pelo mercado, e com recursos que beiram o infinito, ou seja, dificilmente você vai ter alguma necessidade que não é atendida por esta câmera, está aqui um equipamento que é mais do que uma câmera híbrida. Ela é também uma câmera de vídeo completíssima, ela é uma câmera de cinema completíssima, usando o encaixe, né, o L-mount, o L-mount, você tem acesso a inúmeras lentes de altíssima qualidade. A Panasonic tem uma série de lentes incrível. Todas as imagens que você viu até aqui, das que eu passei, foram feitas, por exemplo, com a Lumix S 14 a 28mm ou com a Lumix S 85mm 1.8, duas lentes incríveis, entre as muitas outras lentes incríveis do sistema Lumix da Panasonic. Então você tem incontáveis recursos na área de vídeo. E eu queria dar uns destaques adicionais. Então vamos lá, a gente tem um corpo resistente à entrada de poeira e umidade, um corpo com vedações para enfrentar situações difíceis. Eu estou pondo esses destaques agora porque eles independem se você vai usar a câmera mais para foto, mais para vídeo ou nas duas coisas. Então são destaques que valem para os dois campos em iguais pontos. Então o corpo resistente,
que é testado pela Panasonic em situações de temperatura que vão de menos 10 graus até 40 graus centígrados. Então você tem, por exemplo, vai trabalhar no verão brasileiro aqui em alta temperatura, fica tranquilo, a câmera foi testada neste tipo de parâmetro. Então ela foi testada para funcionar mesmo num mercado como o brasileiro, cuja temperatura que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia não é das mais amenas. Você tem a cortina do obturador que se fecha para proteger o sensor que eu já mencionei para vocês. Você tem compatibilidade de gravação com um SSD externo. Você tem o duplo encaixe de cartões de memória, sendo um CF Express tipo B e um SD. Essa câmera, se a gente comparar ela com a geração anterior dela, então se a gente comparar com a S1R, ela deu uma boa reduzida de peso, porque ela pesa 795 gramas apenas, contra 1 kg do modelo anterior. Então a Panasonic trabalhou a sua engenharia para dar uma economizada no peso, o que é muito bom para quem vai fazer longos dias de trabalho carregando o equipamento. Quanto mais leve o equipamento for, melhor para nós. Você tem o novo estilo de foto que eu falei, o Cinelike A2. Você tem detalhes importantes como a luzinha de gravação. Para quem está gravando conteúdo, você tem luzinha de gravação na frente e atrás da câmera. Assim, quem está sendo gravado sabe que está gravando. Quem está gravando atrás da câmera sabe que está gravando. E esse tipo de detalhe é muito importante no dia a dia profissional. Você tem o sistema de foco das Lumix e o sistema de IBIS de estabilização do sensor das Lumix, ambos já referências de mercado em qualidade. E aí eu vou trazer a câmera aqui para frente, mas eu vou pôr um vídeo detalhando isso para vocês. Você quer que o monitor articule para o lado, para cima, ele tem articulação como vocês estão vendo. Mas tem gente que fala assim, eu gostaria que o monitor não saísse do eixo da câmera, que ficasse aqui centralizado. Tudo bem, dá para fazer isso também, porque a gente tem articulação para baixo, para cima, e a gente pode ter o monitor sem sair do eixo da câmera. E aí ele pode articular para baixo, para cima, sem nenhuma dificuldade. Então você tem todo tipo de ângulo possível e imaginável na articulação desse LCD aqui. Lógico que eu não mencionei ainda, mas esta câmera está equipada com o sistema de refrigeração de saída de ar quente, a refrigeração ativa da Lumix, que vocês já viram em outros modelos, como a S52, a S52X, a GH7, entre outros modelos. Então este modelo tem um sistema ativo de refrigeração que não afeta a resistência dessa câmera contra poeira e umidade. Então o sistema continua sendo vedado, mas ela consegue tirar o ar quente de dentro da câmera, o que nos proporciona tempos de gravação em vídeo muito mais longos e um dia a dia de trabalho mais confortável, ciente de que o equipamento não vai parar por conta de temperatura, por exemplo. O que mais eu poderia dizer, né? É um equipamento topo de linha e que faz jus a ocupar esta posição de topo de uma linha de um fabricante como a Panasonic. Então, o que se espera de uma grande marca é que o seu modelo chamado flagship, topo de linha, seja uma câmera completa. E a S1R2 é absolutamente completa, tanto na fotografia quanto no vídeo. Então, se você aí é um profissional ou um entusiasta que necessita das mais altas qualidades de entrega por uma câmera, tanto na área de fotografia como na área de vídeo, este equipamento é capaz de providenciar o que você precisa. É um equipamento que eu não consegui encontrar limitações. Eu trabalhei debaixo do sol do meio-dia, em dias que estavam a 32, 33 graus de temperatura. Então, o meu fôlego acabou muito antes da câmera. A câmera estava prontinha para trabalhar, tranquila, sem problemas, para gravar e para bater fotos. E o meu fôlego acabou muito antes, debaixo do calor. Então é um equipamento que é a prova de situações difíceis. Então, se você precisa de um equipamento assim, leve em consideração a Lumix S1R2. Sem medo de errar, eu afirmo que é a melhor câmera que eu já testei em toda a minha carreira. Então é o equipamento mais completo e mais capaz que eu testei em toda a minha carreira. Por isso eu agradeço aos meus amigos da Panasonic do Brasil
que proporcionaram essa oportunidade de passar uma semana testando esse equipamento incrível e trazer essa informação para vocês. Esse vídeo teve o apoio da Panasonic do Brasil. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá!